falar só um pequeno testemunho rapidinho. Como que o Senhor trabalha no mistério, né? Olha pra vocês verem, meu sapato descolou e eu tinha que comprar uma cola para colar. E aí eu fiquei enrolando, falei, não vou comprar essa cola, e minha mãe me xingando. Vai comprar, não sei o quê. Aí ela falou assim, ó, comprei, a cola tá aqui, agora é só colar o sapato. Aí eu falei assim, Deus, não tem como eu correr, né? Não quis comprar, ela comprou, ela trouxe a cola, eu tenho que colar. Colei o sapato. E aí veio o cheiro da cola do sapato. E aí eu trouxe até a cola para vocês verem, que eu peguei e falei assim, Deus, olhei, o dia que o Senhor me der a oportunidade de pregar, eu vou contar o meu testemunho. E passei. Falei, contei para Deus, Deus escuta, Deus vê o que a gente fala, porque a gente tem que vigiar no que a gente fala, porque a palavra tem poder. Fui trabalhar. Na hora do meu almoço, eu não lembro se foi na hora do meu almoço ou de tarde, eu sei que chegou a mensagem da pastora. Eu achei estranho, todo mundo sabe, igual nossa amiga Lidane fala, você não responde mensagem no WhatsApp de jeito nenhum. Aí eu fui e falei assim, vou ver, né, o que a pastora me mandou, porque sempre a missionária Cláudia, é alguém, a pastora quase nunca me manda mensagem. Quando eu entrei, ela falou assim, eu não lembro a palavra, porque meu telefone vai apagando as mensagens, mas ela falou assim, você pode pregar no dia 19? No mesmo dia que eu falei com o Senhor, que se Ele me desse a oportunidade, eu iria contar o meu testemunho. Aí eu falei assim, não, Deus, vai ser muito rápido. No mesmo dia eu não vou pregar, não. Aí eu digitei, apaguei, eu falei, não vou ser fraca, eu vou ser corajosa. Se o Senhor, eu pedi, o Senhor me deu, então é para mim falar. E foi mais de um mês isso. E o Senhor me deu a palavra e eu falei assim, não, Senhor, eu não vou falar essa palavra. E eu falei, gente, por que eu vou ficar lutando? Se eu já pedi ao Senhor a oportunidade, o Senhor me deu, então vamos falar a palavra. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de um tema para me ministrar. Só que eu não quero mais falar o meu testemunho. Aí o Senhor, como você não quer falar se eu te der a oportunidade? Falei, tá bom, Senhor, eu vou falar, mas eu preciso de uma palavra, de um tema. E aí o Senhor me falou o tema. Você está curado ou camuflado? E aí eu pergunto você hoje, igreja, vocês estão curados ou camuflados? Porque falamos que estamos curados, mas quando passamos pelas mesmas situações, a gente mostra que não estamos. Amém? E aí é Jeremias 1:4. O Senhor Deus me... Não, primeiro o título tá. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito novo. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito novo, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém, igreja? Pode se sentar. Glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Jeremias, primeiro, né, que ele é conhecido como o profeta chorão, e eu também sou muito conhecida como chorona, eu choro por tudo. Quando eu estou triste eu choro, quando eu estou alegre eu choro, tem dia que eu falo não vai ter nem mais lágrimas, mas amém. E aí eu falei, Senhor, Jeremias, antes de eu nascer, antes de eu estar na barriga da minha mãe, o Senhor já me chamou. E aí o Senhor veio falando comigo. Porque a gente tem muito medo na igreja das coisas. Muitas das vezes, Senhor, eu não estou preparado, eu não sei falar, eu não sei orar, eu tenho vergonha. E Jeremias, naquela época, ele era muito jovem. Estudo bíblico fala que ele tinha entre 17 anos a 21. Olha que responsabilidade para uma nação. Ele teve que falar a palavra. E o pessoal estava, como diz a missionária, o coração bem duro,
porque as pessoas já estavam magoadas, chateadas, já não acreditavam, já tinha passado tantas lutas. E veio Jeremias, um novo, um jovem. E aí o Senhor me falou, quantas pessoas têm falado para você de mim e você não tem escutado? Porque não é a idade. Não importa se você é novo, se você é velho, se você tem meia idade. Importa que o Senhor, igreja, chamou você para falar a palavra dele. O Senhor não te chamou para você orar pela mudança do seu filho, do seu marido. Não, o Senhor te chamou para você falar a palavra dele, fazer o ID. E o Senhor tem falado nessa noite, você está preparado para fazer o que eu tenho mandado? Nem era isso que estava no esboço, mas amém. E aí o Senhor tem falado com a igreja e com Jeremias novo, com medo. E quantas vezes que eu e você já teve medo? O Senhor te chama para louvar e você fala, não, a minha voz não é bonita. Mas não foi o Senhor que te chamou? Até quando, igreja, nós vamos dar desculpa para o chamado que o Senhor tem feito para a nossa vida? Até quando vamos pensar, Senhor, não tem jeito? Como não tem jeito se Ele é o dono do tempo, da hora, do lugar? Não tem jeito ou você não quer? Você não quer abrir o seu coração? Você não quer se derramar ao Senhor? E aí eu gosto muito de Jeremias, e eu perguntei ao Senhor, e eu falei que eu ia falar o meu testemunho. E aí, igreja, muitas das vezes eu fui muito machucada em todas as áreas da minha vida. Mas a que mais me machucou foi a sentimental, porque meu pai não foi presente. Eu vim de um fruto de uma traição, onde que minha mãe não sabia, ela se relacionou com meu pai. E eu, por muitos anos da minha vida, eu andei com essa mágoa, esse machucado, essa ferida. Porque eu falava assim, eu não fui desejada, eu não fui escolhida, eu fui um acidente, foi um erro, foi um pecado. E eu carregava essas bagagens, porque eu aceitava que Satanás jogava essas flechas e essas setas. E eu carregava com aquele peso, com aquela bagagem das coisas ruins. Até o dia que eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos. E eu tive o privilégio de ir para a igreja, célula, eu era líder de célula, eu batizei. Mas eu não tive um encontro verdadeiro com Deus. Como a nossa missionária Érica fala, e eu não esqueço sempre, eu não era convertida, eu era convencida. Eu não buscava da palavra, porque se o que falava comigo, amém, eu acreditava, eu não tinha sede, porque eu só escutava, eu era convencida. E aí eu tinha uma célula na minha casa, eu batizei pessoas com 15 anos. E chegou um tempo, porque a gente sabe que o peso espiritual existe, o mundo espiritual existe. Por isso que a gente que está à frente, diaconato, missionária, pastores, a gente tem que vigiar, fechar as brechas, a gente tem que buscar da presença, porque é vida. O mundo espiritual é muito forte. E eu falei com a minha líder, eu vou entregar a célula, não porque eu quero parar de seguir Jesus, mas é porque está pesado. E eu sempre tive muito temor ao Senhor. E eu falei, não quero fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. E eu tenho muito disso comigo. Tem dia que eu falo, não vou fazer, porque não vou fazer de qualquer jeito. E aí ela falou comigo assim, não foi ela, inimigo usou ela para deixar essa flecha entrar e eu afastar. Você está saindo por causa de namorados. E aí eu falei, não é, o Senhor conhece o meu coração. Mas isso embora. Fiquei muito triste. Falei, Senhor, o Senhor sabe meu coração, mas eu não me entreguei para o Senhor. Eu falei assim, quer saber? Já que ela falou que é por namorada, agora eu vou sair e vou namorar. Misericórdia, igreja. Eu tinha 16 anos. E daí foi só ladeira abaixo. Por causa do quê? Da desobediência. Porque eu deixei a brecha. Porque eu escutei. E aí o Senhor te pergunta hoje, igreja, quantas pessoas já te falaram coisas negativas e você deixou entrar pro seu coração? Quantas palavras que você sabe que você não é, mas você deixou entrar essa flecha? E foi o que aconteceu. E daí eu me envolvi com pessoas.
relacionamentos frustrados, onde que chegou um tempo que eu apanhei de um namorado, e aí muito nova, e eu falei, não, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Mas quando a gente conhece a palavra, você não consegue viver longe do santo dos santos. Então eu sempre fui uma menina que eu sempre estudei, sempre trabalhei, tanto que eu me formei nova, fiz a faculdade, fiz as minhas coisas, mas eu sempre fui a chata. E antes eu não entendia porque eu era chata. É porque tem lugares que não era para mim estar. E até hoje. Porque quando a gente tem a presença, não adianta. Você incomoda. Você tem perseguições porque você tem a presença do Senhor. Tem vezes que você fala, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, por que me inveja, por que me fala, por que calúnias? Mas você tem a presença do Senhor. E quem tem a presença incomoda, porque é luz e as trevas se incomodam. Essa luta não é para te desanimar, não é para você parar, é para você continuar, porque vai ser testemunho. E hoje eu olho para trás e falo, Senhor, obrigada. Obrigada pelos nãos. Obrigada, Pai, porque eu tenho testemunho. Não foi dor, foi processo. Mas hoje é testemunho para a honra e glória do Senhor, porque eu não sou nada, igreja. Mas o Senhor é tudo na minha vida. E aí eu fui vivendo, me relacionei, conheci pessoas. E eu tinha essa área machucada, que era sentimental. Porque eu usava... Por isso que eu estou te falando, que o Senhor me falou, curada ou camuflada. Eu tive a opção e a permissão de liberar perdão para o meu pai, mas eu não quis. Então eu fui carregando essa bagagem. Mas eu tenho que aceitar qualquer migalhas de amor, porque eu não tive amor paterno. Mas o meu pai não foi presente na minha vida. E eu era vítima, porque eu me fazia de vítima. Porque essa dor me machucava e tudo de ruim na minha vida era culpa do meu pai, coitado, misericórdia. Tudo era culpa do meu pai. Até um dia que eu tive um encontro verdadeiramente com o Senhor e ele falou, quem é seu pai? Aí igreja aí, chorei. Chorei demais. E eu falei, Senhor, eu passei tantos anos da minha vida pensando que eu não era amada, pensando que eu não tinha ninguém, que eu era sozinha, mas o Senhor esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E aí o Senhor foi me levando por cada coisa que eu passei, cada situação, porque sempre foi eu e minha mãe, eu ficava na casa dos outros, porque a minha mãe não tinha outra pessoa, né? Então ela trabalhava e a gente passava fome. E aí o Senhor me mostrou, quantas vezes eu já te livrei do abuso, porque você não foi? Quantas vezes eu te livrei da morte, porque várias pessoas já te levantaram para acabar com a sua vida, e eu te livrei. E como você fala que você não tem pai? Como que você fala que é sozinha? Aí eu comecei, Senhor, é verdade. E aí ele foi trazendo todos os meus sonhos. Como que você... Porque o meu maior sonho era meu pai me buscar na escola. E ele não me buscou. Aí formei o ensino médio. Aí era meu sonho dele ir na festa da formatura do ensino médio. Ele também não foi. Aí eu falei, agora eu vou fazer faculdade. 4 anos. No primeiro ano eu falei, pai, se prepara porque vai ter a festa. Ele também não foi à igreja. E aí, mas eu fiquei pensando, né? Tudo que Deus tinha falado comigo e falei, mas Senhor, ele teve toda a oportunidade, por que ele não fez? Aí o Senhor falou comigo, eu permiti? Aí eu falei, não, Senhor, o Senhor não permitiu, você sabe que isso é uma coisa que me magoa, que me chateia, porque o Senhor deixou eu passar por todas essas situações para te tornar quem você é hoje. Eu falei, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. E o Senhor, e eu não foi muito tempo não, igreja, porque a gente fala assim, tem 1 ano que eu estou na presença, que eu voltei, mas não, foi um mês atrás que o Senhor fez isso, que eu permiti, porque eu falei, até quando eu vou carregar essas bagagens da minha vida?
porque a minha vida não vai para frente, o meu relacionamento não vai para frente, porque eu quero colocar uma responsabilidade do meu pai no meu marido, o meu ministério não vai para frente, a minha vida espiritual parou. E todo tempo o Senhor trazendo pessoas aqui sobre curar, perdão, liberta. Mas Senhor, eu estou na presença, eu estou dançando, eu estou fazendo a obra. Se o Senhor quer que eu libere esse perdão que o Senhor sabe que é tão difícil, enquanto não liberar, não vai acontecer as bênçãos. E aí eu falei, Senhor, eu não vou ficar mais temando, eu não vou mais ficar desobedecendo, porque o preço da desobediência é o quê? E aí, eu até anotei umas perguntas que eu quero fazer para a igreja. A igreja não precisa me responder, mas responde aí para dentro de você, porque o Senhor está te vendo. O que você tem camuflado? Porque eu camuflei essa dor do meu pai. E eu não falava para ninguém. Um dia, eu falei com meu marido, a gente estava conversando, e aí eu chorei, abri, falei tudo. E aí, a partir daquele momento que eu falei com ele, me abri, chorei, eu repeti que eu vi que machucava. Aí foi aonde que eu pedi o Senhor para curar. Mas o Senhor te pergunta essa noite, igreja, o que você tem camuflado? Há quanto tempo você esconde essa dor? Porque eu escondi 24 anos e eu tive a permissão de conhecer. Eu conheci o Senhor, eu vivi na presença do Senhor, mas eu escondi 24 anos. E quanto tempo você tem escondido essa dor? Camuflado. E aí, o que mais doeu foi essa pergunta que o Senhor me fez e eu falei, Jesus, é forte. Onde você quer continuar usando essa máscara ou permitir que Jesus cure a sua alma? O Senhor te pergunte. Porque o Senhor, eu acho tão lindo, igual a missionária falou, se você não abrir, se você não permitir, o Senhor não vai fazer morada no seu coração. A gente pede, Senhor, nada muda, mas você tem abrido o coração verdadeiramente? Você tem fechado as brechas? Você tem buscado? E aí, igreja, olha para você ver como que o Senhor é tão maravilhoso e tremendo, que quando eu liberei o perdão, eu liguei para o meu pai, pedi ele perdão, falava que amava ele, ele falou assim, eu te amo, eu sei que eu errei muito com você, mas eu quero fazer diferente, vem para cá. E aí meu coração se alegrou todo e falei, meu pai me ama. Eu sei que eu tenho um pai, que é Deus, que eu não preciso mendigar de relacionamento, de amizade, porque eu sempre mendiguei, porque eu não tinha, na minha mente, eu não tinha um amor. A minha mãe é muito carinhosa, minha mãe me ama muito, mas eu queria o amor paterno. E aí o Senhor me mostrou que Ele me amou, que Ele me ama, não é? Que Ele me ama, que Ele me livra, que todos os processos Ele esteve comigo. A igreja sabe, né, que eu passei, que aconteceu, né, com meu marido. E hoje eu também quero falar que algumas das pessoas da igreja não sabem, o pastor e a pastora sabem. E para a honra e glória do Senhor, acabou esse processo. Meu marido está livre, está em casa, para a honra e glória do Senhor, porque a última palavra é do Senhor. E aí eu falei, Deus, imagina se eu não tivesse perdoado, meu pai não estaria passando nessa prova até hoje, será? Por quê? Porque quando a gente consegue liberar o perdão e fazer as coisas verdadeiramente com o coração aberto do Senhor, o Senhor trabalha pra gente, igreja. E é lindo, e não é barganha, não é troca, porque eu entendi que quem tem o controle da minha vida é o Senhor. Se o Senhor quiser restaurar meu casamento, curar, livrar, fazer eu ter filho, amém. Mas se não, eu vou continuar na obra fazendo. Porque o propósito é esse, é falar a palavra, é o id, pregar o evangelho, levar, igual eu vendo roupa. Porque para vocês verem que Deus faz florescer até no meio da tempestade. No processo que eu nunca imaginei, porque eu sempre sonhei em ser dona de loja. Eu fiz administração, a faculdade para a loja. E aí o Senhor colocou meu marido naquela situação para mim ir para lá e fazer o quê? Vender roupa. Vender roupa, igreja. Todo mundo fica assim, Aline, mas como? Não sei, é o Senhor.
E tá dando certo, igreja. Glória a Deus, porque o levante tem sido um atrás do outro. Esses dias eu falei, meu marido, não é possível. Ele falou assim, não, fique em paz, que eu no horário, visita já deu tudo certo, o Senhor tá no controle. Eu falei, é isso mesmo, vambora. Então, e aí, esses dias eu prego, e eu vou lá, às vezes falo umas palavras. Esses dias que aconteceu com a nossa irmã Marina, né, que o Senhor possa consolar ela, e aí eu falei que eu pedi a nora dela se eu podia postar a foto dela e da nora com a blusa, e aí o Senhor falou, pega o telefone, grava um story. Aí eu falei, não, Senhor, não vou fazer isso, não vai. E aí o Senhor mandou eu falar, eu falei, olha, eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, mas até a prisão é livramento. A gente tem que se colocar, porque a gente reclama muito. Eu tô te falando porque eu já estive na situação. Senhor, essa prova não vai acabar, esse homem não vai sair, eu não aguento mais nesse lugar feio, esse negócio tá me sugando todas as minhas energias, porque é um lugar pesado. Quem não foi, eu espero que nunca precise ir, porque não é brincadeira, o mundo espiritual existe e é forte. E aí eu comecei a falar, mas vamos interceder, vamos interceder pela vida da nossa irmã Marina, que o Senhor possa consolar ela, porque nessa dor é só o Espírito Santo, mas vocês param de reclamar, vai orar, porque não adianta vocês reclamar não, vocês têm que interceder pro marido, não é desistir do filho, do marido, nem do pai. Gente, choveu de mensagem, obrigada, eu precisava dessa palavra, obrigada, eu não vou desistir do meu marido, eu ia acabar o meu casamento. Então eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu trabalhe nessa obra, então vamos embora. E eu até falei com o evangelista Eric, o dia que a gente foi evangelizar. Nós vamos marcar um dia lá na porta do presídio para levar a palavra do Senhor. Porque o Senhor falou comigo, eu vou curar você para curar outras pessoas. E aí eu estou vendo um mistério. Falei, Senhor, eis-me aqui. Igual terça-feira, eu tava, nossa, terça-feira eu vim pela glória, que eu não queria vir de jeito nenhum. Quase que eu mandei mensagem para a Líder e a Miriam, não vou dançar hoje não. Mas eu falei, que nada, o Senhor tem feito tantas maravilhas na minha vida, é o mínimo que eu posso fazer, é adorar, louvar, cantar e dançar na presença dele. Vim. Mas também estou aprendendo, meu problema fica lá da porta para fora. Aqui o Senhor não precisa, que é para me cultuar e alegrar. Se for para me ficar triste, eu nem quero vir. E vim, brinquei, louvei, dancei, senti a presença. O Senhor tirou todo o peso, todo o cansado, toda a angústia, toda a tristeza. Falei, Senhor, quando eu acho que eu estou fraco, forte eu estou, porque o Senhor entra com a tua bênção e a tua presença. E é isso que eu quero te falar, igreja. Se cure, se liberte, sabe por quê? Tem coisas na sua vida que não tem dado certo por causa dessa ferida. Porque você não se curou de verdade, você camuflou. Estou na igreja, estou rindo, estou feliz, mas não. O Senhor te chama essa noite para você se curar e se derramar na presença dele. Falar o que tem doído, o que tem machucado, porque o Senhor te vê, o Senhor sabe o que você tem passado. Não precisa ter vergonha, fale com Deus. Amém? Aleluia? Pode colocar. E aí eu quero que só para a gente fazer um apelo para o Senhor, se a igreja puder ficar de pé. E aí, igreja, eu quero que vocês repitam essas palavras e depois você ore de olho fechado, as missionárias, as diáconas, os evangelistas que sentir, te levar, de entregar, entrega, não segura, porque depois a luta vem, viu? Eu só quero que a igreja fala, Senhor, eu não quero mais esconder minha ferida. Não quero apenas parecer forte. Quero ser verdadeiramente curado. Toca onde ninguém vê. E faz em mim uma obra completa. Amém, igreja? Você pode aceitar o